Vamos agora falar um pouquinho sobre sangramento da segunda metade da gestação. Na metade da gestação, nós podemos ter o descolamento do placenta. O descolamento de placenta, ele ocorre justamente pela separação abrupta da placenta. Tem outros termos que a gente pode chamar esse diagnóstico, como também o abrupto placentário. É uma patologia extremamente grave, né, tanto para a mãe quanto para o bebê, mas a incidência, pelo menos, é pequena, né, de 0,5 a 3, dentro de todas as gestações. Mas, infelizmente, como eu falei, é uma taxa de comprometimento de morbimortalidade alta, né? Então, são de 15%, pelo menos, os casos de mortalidade perinatal. Então, é uma situação que exige, assim, uma atenção muito do emergencista, né? Que são quadros que geralmente chegam na emergência e são quadros que eles acontecem de forma muito rápida. Existem situações também que podem ocorrer o descolamento prematuro de placenta crônico, mas são situações bem mais raras. Então, aqui a gente tem só um dado, né, dentro do DataSUS, onde coloca a relação aí dos óbitos maternos com o descolamento de placenta. Então, a gente, como colocou, ele tem taxas aí de mortalidades relacionadas a esse diagnóstico. Então, a primeira coisa é a gente saber quem são os pacientes que têm mais chance de ter a patologia. Então, hipertensão, né, as próprias doenças hipertensivas da gestação, também pacientes diabéticos, pacientes com colagenase, miomatose uterina, distúrbios nutricionais podem estar junto, o uso de drogas, né, que você pode ter também pacientes que possam cursar com descolamento de placenta, justamente por conta de alterações a nível vascular, isso acaba interferindo. Situações externas como traumas, né? Então, aqui eu trago para vocês mais ou menos terem uma ideia de risco relativo em relação ao descolamento. As pacientes que já tiveram descolamentos de placentas prévios são uma das coisas que aumenta mais a chance aí de ter. Então, isso ocorre por quê? Nós temos aí o leito, né, vascular da placenta, junto com a próxima a região aí da descida, né, e justamente os vasos da circulação uterina. Então, qualquer situação que interfira na homeostase, que vai interferir na homeostase desses vasos, podem aumentar essa chance do descolamento. Então, um aumento da pressão, que você danifica alguns vasos, um trauma nessa região também. Então, são situações que a gente tem que ficar alerta. Então, qualquer distúrbio, por exemplo, a nível nutricionais que enfraqueçam, que alterem a consistência desses vasos, também pode ocasionar o descolamento. Então, aqui, a fisiopatologia está justamente envolvida nas diversas situações, né? O trauma, o aumento da pressão, o engurgitamento do leito venoso, né? A ruptura vascular dessa região da descida basal, o bloqueio vascular, né? Até por infartos e tudo que ocorram, né? Por exemplo, o uso de tabagismo, o uso do tabaco, né? O tabagismo, ele influencia também nesses infartos placentários, e a gente, às vezes, pode ter justamente esse desfecho. Então, aqui também está falando da etiologia. Dentro da etiologia, como eu falei, o trauma externo, mas também você pode ter traumas internos, como cordão curto, né? Uma rápida saída do líquido, numa situação de ruptura de bolsa, uma ruptura de bolsa até por polidrama, uma hipertonia, por uso de drogas, até num trabalho de parto. Então, tudo isso a gente pode ter um risco aumentado para pré-eclâmpsia. E quais seriam os sinais clínicos, né? Os sinais clínicos clássicos do descolamento, né, que a gente costuma também chamar de DPP, seria a hipertonia, né, a dor e o sangramento vaginal. E pensem que no momento que descola, né, nessa região, você tenta ainda, o organismo, fazer algo para conter isso. Então, geralmente o sangramento é um sangramento que pode vir coágulos, né, então um sangramento mais escurecido, e isso é muito importante para a gente poder diferenciar entre os outros diagnósticos que a gente pode ter de sangramento nessa segunda metade, ou seja, depois de 20 semanas. Então, assim como nós trabalhamos os sangramentos da primeira metade, como aborto, mole e gravidez ectópica, agora a gente está trabalhando o sangramento da segunda metade. E mais atento ainda à relação dos nossos pacientes, porque esses bebês, depois de 24 semanas, começam a ter uma chance, né, de vida, né? Mesmo que o prematuro extremo ele vai ter um desafio pela frente, também tem uma chance, às vezes, de mortalidade também alta, quando ele é muito precoce, a gente tem que analisar do ponto de vista desses dois indivíduos, diferente
um pouco do sangramento da primeira metade. Então, caracterizar bem as manifestações clínicas, para a gente poder caracterizar quais são as patologias do sangramento da segunda metade, a gente vai também se guiar em relação ao que deve ser feito. Então, o descolamento prematuro de placenta, ele classifica devido à gravidade também. Então, eu trago aqui para vocês a classificação de Sher, onde coloco a classificação grau 1, grau 2 e grau 3. O 1, ele é um diagnóstico mais retrospectivo, ou seja, o evento, ele é bem discreto, então a gente só consegue perceber depois, né? Então, a gente às vezes não consegue dar o diagnóstico no momento, até porque são alterações muito leves que podem ser, embora podem evoluir para um grau maior. Então, geralmente, como é que chega o paciente, né? É um sangramento discreto, a vitalidade fetal está preservada, os batimentos também, a mãe tem hemodinâmica também estável, e muitas vezes a gente só vai dar o diagnóstico depois que pare. Que a gente vai fazer a análise da placenta, que a gente analisa lá na assistência ao parto no terceiro período, e a gente encontra aí essa área de descolamento. No grau 2 é o clássico, né, como a gente viu ali nas manifestações clínicas, que seria basicamente a dor, né, o sangramento já moderado, as contrações já em tetania. Isso pode dar uma leve taquicardia materna, uma leve alteração postural da mãe, mas os batimentos fetais são presentes, embora pode haver variações, tá? E geralmente, se tiver alguma alteração de coagulação, vai ser muito inicial e não vai, assim, ser uma coisa abrupta que tem uma associação mais grave para um caminho de um CIVD. Mas se esse paciente evolui com a piora desse quadro, ele vai entrar no grau Sher 3. E aí você vai ter um sangramento de mais importância, com hipertonia e um dado importante, o óbito do feto. Então, grau 1 e grau 2 são fetos vivos, grau 3 já é feto morto. E outro sinal de importância é que a mãe vai ter estabilidade hemodinâmica, né? Ela vai cursar com hipotensão e ela pode ou não já estar no CIVD. Então, se ela está com a coagulopatia instalada, ela é chamada de Sher 3B. Então, Sher 3 tem um feto morto e sem coagulopatia instalada na mãe, 3A, e com a coagulopatia instalada, 3B. Aqui eu trago só um dadozinho aí retirado de um artigo, falando de outras possíveis complicações que também estão relacionadas aí com a gravidade aí do descolamento de placenta. Aqui é um sinal clássico do descolamento, quando a gente tem a oportunidade, por exemplo, de retirar logo de imediato o feto num parto cesariano, a gente pode identificar, né, esse útero cheio de sangue pela região do miométrio, tá vendo? Como se fossem hematomas. Então, a gente tem aqui o clássico útero de Cuvillier. É um útero que nos dá mais trabalho em relação à contração do pós-parto, né, de manter contraído e aumentando o risco até de HPP também. Então, aqui é um útero, trompas, né, aqui um pouquinho das fibras, e aqui a esterografia, né, já realizada, e aqui eles tiraram a foto só para a gente poder verificar esse útero todo infiltrado aí do sangue pelo miométodo do descolamento. Pode ter também já altas complicações no pós-parto, tanto imediato como no pós-parto tardio. No imediato, que a gente pode ver, principalmente devido ao choque, as lesões renais. No puerpério mais tardio, e a gente acaba desconfiando dessa síndrome, dando às vezes até o diagnóstico dessa síndrome, passado algumas semanas, quando a mulher começa com hipopituitarismo, que é a síndrome de Sheehan. Então, como o choque levado pelo DPP, isso ocasionou um baixo fluxo na hipófise, a hipófise acaba sofrendo áreas de infarto e isso pode causar também uma queda nos hormônios e aí gerando esse pan-hipopituitarismo. Aqui é um fluxograma, né? Não mudou muito esse fluxograma nos últimos anos, então, basicamente, o grau 1 a gente só descobre depois, então, muitas vezes vai ser via obstétrica, né? A gente faz o parto, aqui no caso ele colocou um parto normal, depois que a gente dá o diagnóstico. O SHA-2 vai depender justamente da rapidez com que você vai poder fazer esse parto, porque você tem um bebê vivo, uma mãe que ainda está estável, né? Mas pode estabilizar a qualquer momento, e aí você vai para a via de parto mais rápida. Então, não é obrigatoriamente cesariana, tá? Mas, assim, por exemplo, num período expulsivo de 10 centímetros, com bebê mais 2, você pode passar um fórceps, por exemplo, tá? Mas a maioria acaba sendo cesariana. No grau 3, o bebê está em óbito, então a gente vai focar na mãe,
Então, se a gente também tiver um parto que consiga ser executado dentro de uma meia hora, aí você pode pensar também no parto vaginal. Lembrando que essas pacientes do grau 3 podem cursar com a coagulopatia e você pode estar indo para uma cirurgia com a pessoa com coagulopatia. Então, tem que ser um parto muito bem analisado. Então, interrupção é a forma de tratamento, né? Então, a gente tem situações, às vezes, que para ganhar tempo, até preparar uma sala cirúrgica num trabalho de parto com DPP, que não tenha dilatação total, que você não vai poder passar um instrumental, o bebê não vai nascer em 20 minutos. De você também fazer a miotomia precoce, isso pode comprimir um pouco as artérias, diminuir o sangramento e melhorar a questão um pouquinho da coagulação. Então, o feto morto, você vai tentar essa via mais vaginal, mas analisando todo o contexto, né? Que você está diante aí dessa mãe. E sofrimento fetal sempre vai ser, sempre você vai tentar, como eu falei, a via mais rápida. A maioria acaba sendo cesariana, como eu coloquei. Lembrar dos diagnósticos diferenciais, a placenta prévia, né? Os sangramentos ginecológicos, como ectopias, pólipos, carcinoma, tá? E a ruptura de seio marginal. O próximo assunto que a gente vai trabalhar um pouquinho é justamente a placenta prévia, e vocês vão poder comparar as duas patologias e saber qual caminho tomar e como diferenciar esse diagnóstico. Lembrando que todos os sangramentos, e o DVP, claro que não poderia deixar de lembrar, que podem ter hemorragias profusas e vocês têm que atentar para choque hemorrágico, choque hipovolêmico. Então, aqui, placenta prévia. Então, o que é a placenta prévia? O nome já está falando prévia, né? Então, a placenta se localiza num local que está à frente da apresentação. Então, né? Então, à frente do bumbum, da cabeça, do ombro do bebê. Então, isso aí, ela vai se alocar justamente no segmento inferior do útero, né? E muitas vezes não tendo como correr o parto vaginal, porque ela está bem na região ali do segmento inferior, na região do colo. É um evento de 1 para 200 nascimentos. Fatores de risco, aí a gente tem as multiparidades. Um dos principais fatores de risco são as cesarianas prévias, porque isso acaba fazendo com que as cirurgias passadas criem regiões ali mais de fibrose, onde teve a sutura. Então, são locais onde o tecido não tão bem vascularizado. E muitas vezes, quando a placenta é implantada, ela vai buscar um local mais vascularizado. E aí, quando ela depara com esse local que não é tão vascularizado, ela pode se desviar e acabar seguindo aí para a parte inferior, o segmento inferior. E essas cicatrizes não são causadas só pela própria cesariana, né, que gera lá a sutura e a fibrose, mas também por traumatismos endometriais, causados por curetagem e infecções. Então, aqui só para vocês terem uma ideia de que quanto mais cesarianas a gente tem, mais a chance de ter uma placenta prévia. Por exemplo, aqui, não só a presença da placenta prévia, mas como outra complicação que a gente tem, que é o acretismo placentário. Então, justamente essa placenta prévia pode gerar acretismo, e esse acretismo aumenta a chance de hemorragia, esterectomia periparto, e a mortalidade materna também aumenta, chegando aí até 32%. E dos fatores de risco seguindo, né, a gente tem também o tabagismo, a própria gemelaridade, que a massa placentária é maior, ela acaba indo até a região aí do segmento. Miomas, né, os miomas podem ocupar um lugar que também vai meio que competir com essa vascularização e a placenta vai precisar de vaso, então ela acaba desviando aí dessa região de miomas e talvez indo para um local que não é o ideal. O ideal seria ela se aplicar mais aqui no fundo, né, nas paredes mais altas, lateral, anterior, posterior, mas que sejam altas. E aí ela acaba se instituindo, se crescendo ali mais essa região baixa e principalmente região segmento inferior, que vai dar o diagnóstico. Então, atentarmos ao exame físico, né? Então, a gente vai saber que no momento do exame clínico, a paciente vai chegar com uma queixa, essa queixa, óbvio, vai ser de sangramento, mas é um sangramento mais intermitente, ele às vezes vem e para, é um sangramento vermelho vivo, tá? Não é o vermelho escurecido aqui, que nem tá mais ou menos a coloração da minha blusa. O vermelho escurecido, pense naquele que pode ter coagulado, que é um sangramento mais velho, então a gente pensa muito mais no DPP. Mas a placenta prévia, não. Você vai ter, basicamente,
um sangramento vivo, né? Então, o vaso, ele começa a sangrar porque ele está no lugar errado, ele começa a correr pelo colo e se apresenta se exteriorizando pela vagina. E como é que se tem? Então, você vai ter sangramento, como eu falei, na segunda metade, o paciente vem, vindo ao ambulatório falando que teve sangramento, aí você vai pedir o exame e vai ter lá uma placenta baixa. E quando é que dá o diagnóstico mesmo? O diagnóstico, ele só pode ser dado a partir do terceiro trimestre. Então, os diagnósticos que vêm ele falando de placenta prévia antes do terceiro trimestre, eles não estão corretos. Né? Você pode ter uma previsão, essa placenta é baixa, pode ser que ela continue nessa região e no terceiro trimestre ela se torne prévia. E por que no terceiro? Porque no terceiro começa a formar o segmento. Então, aquela região isquima do corpo uterino, ele começa a crescer, crescer, como todo fundo do útero, né? O bebê vai crescer, a gente sabe que ele cresce de forma mais rápida, basicamente nesse terceiro trimestre, né, por uma questão metabólica dele mesmo, e com isso o útero cresce, ele aumenta de tamanho, aí vai crescendo toda, e carrega com isso a placenta junto crescendo também. Então, por isso que a gente só pode dar o diagnóstico depois, porque se você está o segmento formado já em formação, e ela não se deslocou, ela ficou lá perto lá da região do colo, pronto, é uma placenta prévia. E aí, essa é a história. Então, tem que ser uma paciente no terceiro trimestre, que vem com sangramento intermitente, né? Que vem, que para, geralmente sangramento vermelho vivo, e sem dor, não tem dor, você não tem sangue filtrando as fibras musculares, que irritando a fibra vai ter dor, porque sangue irrita qualquer tecido, tá? Então, não vai ser igual o descolamento que tem dor. Então, a gente já tem a diferença. O descolamento tem dor, a placenta prévia não tem dor. O descolamento é o vermelho mais escurecido, a placenta prévia um sangramento mais vermelho vivo. E aí vem o exame físico, sempre a hemodinâmica do paciente, então sinais vitais, vai ver a região abdominal para ver que idade gestacional é essa, medir o fundo, ausculta desses bebês, né, porque se tem sangramento da mãe, você tem que ver a estabilidade materna, com pulso, com pressão, e do bebê é o batimento, a nossa comunicação com ele é o batimento. E o exame físico especular é que você poderia fazer com cuidado. O toque, ele está ele não está indicado, proscrito. O toque vaginal é proscrito. Por quê? Você pode fazer o toque e se esse colo tiver serve o que seja, você pode tocar diretamente a placenta. E aí você vai aumentar o sangramento. Isso pode gerar até choque para essa mãe. Então, você não vai tocar. Então, para qualquer paciente que chega com sangramento vermelho, vivo, tenha logo um ultrassom dela, que ela tenha do ambulatório, para você ver onde é que está essa placenta. Tá? Onde é que está essa placenta? Que você vai pensar em placenta prévia, num sangramento, sem dor, né? Sem contrações, tá? Sem hipertonia e vermelho vivo. E se for fazer o exame especular, ou seja, o transvaginal, com cuidado, tá? Com cuidado aí. E aí vem a propedêutica complementar, que você vai ter, como eu falei, a própria ultrassom transabdominal, né? Que aí vai ser obstétrica e tal, e consegue visualizar bem, visualizar se a placenta está aí instituída justamente mais baixa, né? Abaixo do segmento inferior lá, e na região do colo. Muitas vezes a gente complementa a contração transvaginal, feito por um bom examinador, com um bom aparelho, você consegue ter diagnóstico muito preciso, que faz suspeitar até de acretismo placentário, que é uma das complicações também da placenta prévia, e aí o acretismo você vai precisar muitas vezes complementar com a ressonância. Então a gente tem aqui basicamente, né, uma placenta aqui, esse tecido mais cinzento, né, que é partes moles, e aqui a bexiga, que está cheia de líquido, de urina aqui, por isso que é pretinho, e a região do colo aqui, ó. Então, a placenta, ela está sobre o colo. E aí ele quer investigar justamente aqui se tem uma área que avançou daquele limite da descida, da basal aí do útero, invadindo o miométrio, invadindo até outros tecidos. Então, a gente pode ter, a depender do examinador e da máquina, talvez seja alguma coisa que suspeite aqui, mas o que vai melhor complementar vai ser a ressonância. E outra coisa que a ultrassom também pode nos trazer é que muitas vezes, né, como eu falei, o diagnóstico tem que ser no terceiro trimestre, né, acima lá de 28 semanas, a gente vai também verificar justamente quanto ela está inserida. Ela está em cima do colo, está parcialmente no colo, ela está a 1 centímetro, quantos centímetros do colo? Então, às vezes ela só está baixa, né? Está mais de 1 centímetro do colo. Então, isso aí são informações que a ultrassom vai poder lidar nos exames complementares aí. Isso, o que seria então o acretismo? Além dela estar no local que não é o ideal, ela pode, nesse local não ideal, invadir.
invadir mesmo como se fosse meio que um câncer, né? Invadir aí a parte daqui da tecido, e às vezes invadindo a parte de miométrio e invadindo até outros tecidos adjacentes. Então, quando a gente fala de invadir basicamente a região do tecido, seria a creta, né? Invadindo a parte basal ali. E quando ela invade dentro do músculo, a palavra in quer dizer dentro, então a gente chama de increta, tá? E se ela envolver tecidos adjacentes, órgãos adjacentes, está em volta quer dizer pele. Então, por isso que de pele, né, percreta. Então, anda só, mas é extremamente raro, que bom, porque é extremamente grave também. Então, quanto mais raro, melhor, porque não tem essa gravidade de presente todo dia, a gente fica com estresse maior. Mas quando, mesmo que raro, apresentar, a gente tem que ter muito respeito. Então, 5% está previsto aí de ter acretismo aí as pessoas que têm cesariana prévia. Então, aqui, como eu falei, a placenta está aqui, né? Então, aqui é justamente a região aqui do que seria o endométrio, né? Já sob a ação hormonal, que aí seria descido. Ele, a creta, ele invade essa área, né? Da basal aqui. A increta vai invadir a parte muscular aqui e a percreta vai ultrapassar todos, a basal, a muscular, e vai invadir tecidos adjacentes. E aí a gente pode ter, como nessa imagem aqui de ressonância, invadindo aqui a bexiga. A gente vai ver, por exemplo, aqui a cabeça do bebê, os olhinhos, esse aqui branco é o líquido, amniótico, aqui branco também o xixi da mãe. E a gente vê aqui que tem a musculatura vindo aqui bem do útero, tá? Vem a musculatura aqui também do detrusor. Só que chega nessa área, a gente perde a definição. O detrusor se perde aqui, a musculatura uterina também se perde, porque esse tecido aqui, que é a placenta, ele meio que invade. Entendeu? Então, ela é uma placenta prévia, porque está na região aqui do colo, na frente do colo, e com acretismo, invadindo tudo aqui, ó. E que tipo? O percreta, né? Então, é o percreta, ele vai além, ele já está invadindo a bexiga. É um parto que você tem que programar bem, com a unidade que possa ter serviço de urologia junto, né? Cirurgia geral, urologia. Tem que ter reserva de sangue, tem que se preparar todo, porque é uma cirurgia que vai ser mais demorada, que provavelmente você vai, depois de tirar o bebê, retirar o útero, tá? E a bexiga também aqui vai ter que ser retirada uma parte dela. Então, a gente tem que programar bem esses casos, tá, da cirurgia, porque a gente sabe que pode melhorar o prognóstico dessa mãe se fizer tudo organizado, porque não é um caso tão simples. Geralmente são casos que a gente não deixa adentrar os 9 meses, então com 37 semanas a gente tenta resolver, e dependendo da área de acretismo, antecipa até para entre 34 e 37 semanas, dependendo aí da maturidade fetal. Então, a via de parto, se está ocupando o espaço de passar, cesariana, tá? Eu botei aqui na grande maioria, porque antigamente tinha uma instituição que era a placenta baixa ou a placenta marginal, que hoje a gente já não classifica mais assim, é total ou não, entendeu? E em relação ao marginal, que a gente fazia a possibilidade do parto normal. Então, hoje em dia a gente trabalha assim, se inserção básica maior do que 1 centímetro da distância do orifício interno, a gente pode avaliar o parto normal vigiando o sangramento. E aqui são imagenzinhas aí de úteros com feita a esterectomia subtotal de um pós-parto com acretismo. Então, lembrar que você tem que preparar esse paciente, não é uma cirurgia de qualquer jeito, então você vai ter reserva de sangue, você vai saber que tem risco de sangramento, você vai pensar em administrar essa citocina, preparar para fazer a esterectomia, a caixa, o material todo, tempo cirúrgico, tudo isso, tá bom? Diagnóstico diferencial, como eu falei, descolamento prematuro de placenta. Então, um diagnóstico diferencial da outra. Lembrando que o descolamento dói, sangue é vermelho mais escuro e tem contração e hipertonia, né? Enquanto a placenta prévia não tem contrações, são sangramentos vermelho vivos, geralmente pequena quantidade, intermitente, sangra para. E lembrar também dos outros diagnósticos, como os outros diagnósticos de sangramento marginal ou também sangramentos aí ginecológicos. Seguindo a demanda das patologias da segunda metade, a gente falou de dois já, faltam mais dois. Então, esse aqui é outra também situação que nenhum obstetra quer ter, que é outra situação de extrema urgência e gravidade, que é o útero abrir. Então, aqui eu tenho o útero, ele abriu. Só ficou a membranazinha aqui. Então, aqui tem a pele subcutânea, musculatura aqui do reto abdominal, e aqui você vê o útero. Então, quando o obstetra abriu, ele já foi surpreendido, né, com essa região aqui aberta do útero. Então, o músculo esgaçou e se afastou e abriu. E ainda bem que a bolsa segurou. Então, possivelmente, isso aqui ainda manteve uma estabilidade para o bebê, porque quando abre tudo, o bebê vai para a cavidade abdominal e morre.
tem grande chance também da mãe morrer. Então, é muito grave. Ainda bem também que é um número menor, tem um 0,03, 0,08 de prevalência, tá? De novo, pacientes com cicatrizes uterinas prévias aumentam a chance também de ter ruptura uterina. Por isso que nas conduções de partos de cicatriz uterina prévia, a gente conduz basicamente a paciente de uma cicatriz para um parto normal. A paciente teve o primeiro filho de parto cesariano, a gente pode sim conduzir um parto normal, né? O parto normal para cesariana, que a gente vai tolar aqui, né? E geralmente tem que ter um intervalo de uma gestação para outra, pelo menos de 18 meses, para ter essa segurança. Segurança de quê? Do risco de ruptura. Então, a paciente que pariu uma cesárea, que tem um intervalo de uma gravidez para outra acima de 18 meses, essa paciente tem a mesma chance da paciente que nunca teve parto cesariano de ter uma ruptura uterina no parto, tá? Então, se eu pegar uma paciente que nunca pariu, para parir normal, e pegar uma paciente que está no seu segundo filho, que o primeiro foi cesariano e o filho tem 2 anos de idade, elas vão ter o mesmo risco. Então, aí você pode apostar num parto normal depois cesariano, mas com uma cesárea. Com duas ou mais, a gente desaconselha, tá? Porque aumenta a chance dessa ruptura uterina. Então, quanto mais cesárea vai tendo, mais aumenta a chance de ruptura uterina. E aí, causas, basicamente, né, as obstétricas, como a gente falou aí das cesáreas prévias, né? Mas podem ter situações também de aplicação, por exemplo, de medicações de formas desajustadas e excesso de contrações, e isso também tem um risco. Lembrar que a incisão clássica, que é o que é a incisão clássica? É a primeira incisão de cesariana. A primeira incisão de cesariana não é essa que a gente faz atualmente, né? Segmentar, que não segmenta a incisão aqui. A clássica é a corporal. Então, quando o paciente tem uma cicatriz corporal, não importa se só foi uma, de uma cesárea prévia, a gente também desaconselha o parto normal. Então, a exceção do parto TOLAC, né, um parto normal por cesariana, seria basicamente uma cesariana que ela teve anterior, uma corporal, tá, na vertical, tá? Então, isso também aumenta a chance. E qualquer cirurgia uterina, retirada de miomas, né, que a paciente tenha feito, uma cirurgia fetal, enfim, que pode também aumentar a chance dessas situações. Então, como eu coloquei, as situações que predispõem à ruptura, as cirurgias, as anomalias uterinas também, os úteros de Delfos, neoplasia trofobástica também, que a gente viu, né, ela vai crescendo, crescendo, isso pode romper o útero também, adenomioses, o uso indiscriminado de misoprostol e ocitocina, multiparidade, né, a distensão útero muito grande, né, para o polidrama e tudo, a gente tem que pensar um bebê muito grande, o uso inadequado de fórceps, né, insistência de via baixa, né, de parir por via baixa na parte normal em caso de desproporções também, que hoje você geralmente com o partograma conduz muito bem e quando vê que tem uma suspeita de desproporção, você já vai para outra via, certo? E lembrar do acretismo também. Manifestações, então vai ter um sangramento, mas que muitas vezes pode também não ser visto via vaginal. Então ela vai cursar muitas vezes com instabilidade hemodinâmica primeiro, né? Ela vai cursar às vezes até com abdômen agudo, por isso vem aí a dor abdominal. Em relação à dor da contração, pode existir, porque para um útero rasgar ele tem que estar ali contraído, né? E aí, na hora dessa dor se rasgar, a dor geralmente vai cessar, porque a fibra rasgou, né? Mas isso aí já é um desfecho muito pior. E rapidamente você pode ter alterações frequências cardíacas do bebê, parada do bebê e morte do feto. Então, a gente tem que ficar atento a toda uma situação em que a paciente apresente instabilidade ou que você perceba aí contrações extensas, onde o útero vai cursar, às vezes com a distensão, a gente vai mostrar esse sinal, que é o sinal que dá iminência de ruptura uterina, isso aí já é um sinal que nos ajuda, porque se a gente percebe que está tendo esse sinal, a gente muda rapidamente a via de parto, né, se tratando num parto normal, que tenha justamente a iminência de romper o útero, a gente vai rapidamente para o parto cesariano para evitar. Existem situações que, por exemplo, assim, por exemplo, uma distensão muito ampla do útero, gemelares e tudo, em pacientes até para cesariada uma vez, que a gente pode ter, ser surpreendido, né, no parto e ter lá, como a gente teve aquela situação da imagem inicial que eu passei para vocês, mas são situações mais raras. Então, o que que a gente vai pensar nos sinais de eminência uterina, né? A contração,
excessiva e dolorosa, né? Ataque e hipersistolia, que isso pode ser causada por diversas situações, né? Seja de medicações, seja de um trabalho distóxico que acabe gerando isso aí, seja por alguma irritação, talvez no início de um descolamento de placenta também associado, que é mais raro acontecer, mas você pode suspeitar, e a paciente vai ter instabilidade hemodinâmica, palidez, sudorese, agitação, e o sinal, como eu falei, que é o bundle of Frommel, que é justamente o sinal que forma uma ampulheta, ou também oito. Então, a gente tem uma distensão muito grande do ligamento redondo, fazendo como se fosse uma separação em duas partes, né, esticando. Então, isso aqui já está dizendo para você, ó, vou romper. Então, você vai ter que correr imediatamente para a sala de cirurgia. Mas até abrir sala, material, chamar anestesista, fazer anestesia, você precisa ganhar tempo. Então, o que que você pode ir fazendo nessa situação que você tiver o sinal de Brandwell-Frohman? Você pode já, por exemplo, hidratar essa paciente, né, pegando acesso, hidratando aquela questão do mover mesmo, né, monitorizar. Você pode, às vezes, fazer até meia ampola subcutânea de terbutalina, se ela não tiver contraindicações, até para cessar um pouquinho ou diminuir um pouco essas contrações, até que você consiga mudar a posição da paciente para melhor vascularizar ela e o bebê. Se tiver em uso de ocitocina, suspender, oxigênio para os dois também. E aí, direto para a cesariana, e esse é o tratamento de ruptura. E para finalizar, a vasa prévia. A vasa prévia, ela muitas vezes também pode estar associada, não cheguei a falar isso, mas a placenta prévia. Então, ela pode estar lá, não só você identificar a placenta prévia, você também tem que pesquisar acretismo placentário, como pode ser surpreendido por uma vasa prévia. E o que é vasa prévia? Já está falando prévia, está antes. O que está antes? O vaso. Mas o vaso de quem? O vaso do fetinho, né? Então, a placenta se forma, mas ela acaba ficando em situações que os vasos, eles passam na frente, né, da apresentação do bebê. Então, podia ser uma placenta aqui prévia, né, uma placenta mais baixa. Aí acontece uma exceção vilamentosa aqui, ó, dessa região, né, estando à frente aqui do segmento inferior é, ao lado, desculpa, do segmento inferior, à frente da apresentação. Então, isso aí seriam vasos do cordão. Percebe que o cordão está aqui, ó, ele começa aqui o cordãozinho e segue e vai para cá e depois vai para o bebê. E o que que pode ser, qual o risco disso aqui? De entrar num trabalho de parto, de romper uma bolsa, ou você for romper, né, você não sabia que tinha isso aí, porque é um evento raro, a gente vai ver, e acabar rompendo esses vasos. A bolsa rompeu, rompe junto. Você rompeu a bolsa, rompe junto, né? Fez uma miniotomia. Então, em trabalho de parto, a bolsa rompeu. Enfim, o que pode causar uma ruptura desses vasos. E aí é sangue direto do bebê. E ele vai estar em choque e pode morrer. E a morte pode variar aí, perinatal, até 100%. Então, é uma alta mortalidade, né, também. E muitas vezes você vai pensar que essa patologia vai estar associada à inserção de placenta, né, baixa ou prévia mesmo, e aí, tendo essa primeira patologia, você tem que buscar se não tem essa segunda aqui junto, em situações de placenta bilobulada ou susceturiada. Extremamente raro, né, o evento, mas também a gravidade, ainda bem que ele é raro. E como é que faz o diagnóstico? Através de ultrassom com dupla, né? Existem situações que você não vai saber, você não tem ultrassom, ou o ultrassom não visualizou, né? E é um evento raro, você não vai ter a presença dele, mas você tem que sempre vigiar. Então, no momento que você precisar fazer uma miotomia para correção de uma distorção no trabalho de parto, o que que é importante que você faça? Sempre ausculte seu bebê. A bolsa rompeu, você estava do lado, sempre ausculte seu bebê. Porque você, ao ter essa bolsa que rompeu, você vai perceber dois sinais. Se vem sangue, e esse sangue pode ser do bebê, e também frequência cardíaca dele, porque se ele está sangrando, ele vai ter inicialmente ataque cardíaco, depois bradicardia e parada. Então, você vai auscultar sempre. Situação que a gente não faz com tanta frequência também, mas seria tentar ver como é que é a bolsa através da minioscopia. O minioscópio, ele é um prismazinho que a gente utiliza, passa o especo, coloca na vagina, e se tiver uma abertura de colo, ele dá para enxergar mais ou menos ali a bolsa. Então, se tiver algum vasinho por ali, a gente vai enxergar o vaso. E a ressonância, na verdade, é o elemento que a gente mais usa hoje em dia. No momento que a ultrassom suspeita de algo, a ressonância vai ser complementar, não só para acretismo, para vasa prévia também. Tratamento, parto. Parto com 9 meses? Não.
A gente não quer que essa mulher entre em trabalho de parto, a gente fica receoso que rompa a bolsa antes de um trabalho de parto. Então, o que que a gente tenta fazer? A gente tenta fazer esse parto no momento do prematuro tardio, que ele já tem uma certa maturidade pulmonar, então a gente tenta organizar esse parto semelhante aí à placenta que tem uma área de acretismo, que seria ali entre 35 e 36 semanas, certo? E o parto, como eu falei, cesariana. Então, aqui são as minhas referências, né, para a gente ampliar aí o estudo. A aula só foi mesmo para ter uma ideia, e agora chegou o momento da gente atualizar aí, ver o que que tem mais de novo e seguir aí no aprofundamento do assunto.